Bora ver agora se dá certo. Vamos lá esperar nosso povo bonito entrar pra gente poder conversar. E aí, como é que tá agora? Falem pra mim. Estão me vendo? O vídeo tá pausado? O áudio tá bom? Como é que tá agora a situação? Deixa eu chamar a Gesiel. Mas vão me dando aí um feedback. Tudo legal, Hugo? Sara? E aí, Agora, Gesiel? E agora? Coisa boa, conseguimos. Vamos lá. Tava mandando um beijo aqui para todos que estão prestigiando, né? Amigos, parceiros, militantes, né? E Gina está aqui com a gente. E eu não sei se vocês escutaram, mas Georgina Marx, Gina Marx, é uma mulher muito especial, faz um trabalho, ela é audiodescritora, tá? E ela está aí se juntando a uma rede do bem, né? Que a gente está tentando montar em prol dessa comunicação acessível, né? Gesiel, estou feliz de você estar hoje comigo aqui, estou muito feliz. E eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos amigos que estão aqui, para quem não lhe conhece ainda, saber quem é Gesiel Bezerra. Fala um pouquinho da tua vida aqui para a gente. boa noite a todos e todas. Meu nome é Gesiel Bezerra, sou usuário de cadeira de roda há 19 anos, mês que vem faz 20. E aí sou militante do segmento da pessoa com deficiência há 17 anos, milito nessa causa aí. Não só milito no segmento da pessoa com deficiência, mas milito nos direitos humanos. Sou militante ativo desse segmento. Sou morador de Olinda. Estou passeando aqui em Paulista por enquanto. E aí, estou aqui para poder bater um papo com Fabiola, para poder contribuir com esse segmento. Coisa Tá? boa. Um segmento que é um pouco esquecido pela essa sociedade. Pois é, a gente tem um grande desafio, né? E, na verdade, a gente trazer à tona a pauta das minorias é um grande desafio, né? É um grande desafio. E Gesiel, eu quero sim poder parabenizá-lo, né? Porque ele é bem atuante, tá? Um cara jovem, né? Bem consciente do papel dele na sociedade, bem consciente dos direitos dele e foi além, né? Porque na verdade você foi além. Ele acabou de fundar uma instituição em Olinda. Eu estava falando sobre isso, não sei se todos chegaram a ouvir, mas ele acabou de fundar um instituto que é voltado para pessoas com deficiência, né, Gisele? Queria que tu falasse um pouquinho do instituto. Então, Fabíola, o Instituto é um sonho de 9 anos atrás. É, E aí a gente me juntei com alguns amigos aqui em Olinda para poder criar uma associação de pessoas com deficiência que seria a PDO, a Associação das Pessoas com Deficiência de Olinda. Só que ia ficar uma instituição muito limitada. Ia tratar só pessoas com deficiência de Olinda, trabalhar dentro do município. E a gente já tem tantas limitações na vida, e aí a gente criar uma instituição que ela tem uma restrição municipal, então isso não foi legal. E aí a gente passou com essa história de APDO, a gente tinha um time de futsal de surdo, estava montando um time de basquete e cadeira de roda, a gente compôs uma diretoria com 12 pessoas, e aí quando a gente chegou perto de registrar, faltando 15 dias para registrar, a PDO, 3 pessoas da diretoria tiveram que viajar. Um foi viajar a trabalho, outro foi morar fora, e aí acabou aquele sonho, foi de água abaixo assim, eu disse, poxa, como é que a gente vai procurar novas pessoas agora para poder criar essa diretoria, formar essa diretoria? E a gente foi tocando. Aí outras pessoas pegou e desistiu também. Aí parou, digo, aí ficou eu sozinho de novo.
Aí eu fui, chamei outro amigo meu, cadeirante, acho que você conhece, é o Luiz, o Guerreiro Luiz. Aí o Luiz Sim. disse, eu vou estar do seu lado. Eu vou lhe abandonar não, bora criar essa associação de novo. A gente formou um outro grupo e aí também não deu certo. Aí a gente deu um tempo, vamos dar um tempo e a gente vai criar um nome. Aí eu conversei com alguns amigos, algumas outras pessoas. As pessoas disseram, Gisele, por que tu não cria uma associação que ela seja a nível estadual ou, quem sabe, a nível interestadual, a nível nacional, entendeu? Ou internacional, porque vai abranger vários trabalhos que você faz para o segmento da pessoa com deficiência. E aí eu conversei com alguns amigos e botar um instituto. Aí eu vou criar um instituto e tal. Aí eu conversei com um amigo meu de João Pessoa, da AC Social, Genilson. E aí Gena disse, bota aí Instituto Pernambuco Cidadania. Aí eu disse, tá certo, eu vou ver como é que eu vou fazer. Aí comecei a rabiscar. Aí eu coloquei 4 nomes. Aí eu fui, apresentei a ele e apresentei a um amigo meu também chamado João Rocha, que você conhece também. Aí os Sim. caras disseram, pô, esse nome aqui ficou legal, esse ficou legal. Eu gostei. Instituto de Inclusão e Cidadania de Pernambuco. Aí eles falaram, massa, vamos colocar esse, eu, beleza. Aí eu conversei com a doutora Isabel, que era procuradora aqui de Pernambuco, Isabel Cavalcante. A Isabel me indicou um amigo dela, que é advogado, que ele é presidente da comissão do terceiro setor, aqui de Olinda, doutor André Carvalho. Ele é consultor nessa área. E aí, doutor André me deu uma força e aí começou a trabalhar em cima do estatuto. Perguntou o que eu queria, como eu queria, tal. Fui explicando a ele. Ele disse, vamos fazer esse estatuto também aí a nível internacional. Vamos abraçar logo, fazer um negócio logo gigante. E a Já gente começar começou. grande, né? Já começar Isso. grande. Aí começa logo grande. Aí ele começou a trabalhar o estatuto e tal. A gente passou 3 meses mexendo nesse estatuto. Para ele ficar uma forma boa. E aí a gente criou o estatuto, botou lá o nome e colocou a razão social, o Instituto de Inclusão e Cidadania. E o nome fantasia é Instituto de Inclusão, Instituto de Inclusão e Cidadania de Pernambuco. Por quê? Porque se eu for fazer uma filial em outro estado, vai estar lá Instituto de Inclusão e Cidadania. Tira o nome Pernambuco. Isso, Entendeu? isso, Tira o isso. nome Pernambuco. Se eu for colocar em outro país, está lá também, Instituto de Inclusão e Cidadania. Tira o nome de Pernambuco. Então, assim, a gente criou. Aí eu fiz alguns trabalhos com alguns amigos. A gente montou uma diretoria, a primeira diretoria do Instituto, do ICP. A primeira diretoria não deu certo. E aí eu disse, rapaz, será que eu vou demorar de novo para acontecer isso? Vai acontecer tudo de novo, voltar tudo do zero, de novo. Aí eu, beleza, eu fui, convidei alguns amigos, usuário de cadeira de roda, e outras pessoas com deficiência auditiva também, para formar a diretoria. Aí o surdo não quis, aí os cadeirantes quis. Aí se juntou. 4 cadeirantes. Entendeu? 4 não, 3 cadeirantes. Que é eu, Tiago, não, 4, eu, Tiago, Mirela e Luiz. Direto. Nós 4. São 3 homens e uma mulher. Olha aí. E aí eu convidei uma amiga minha e prima, Sara. Sara. Sara, ela é sensível à causa também. Eu convidei ela para fazer parte da diretoria. Ela pegou e disse: eu topo. Mirella topou, Luiz topou, tal. Vamos meter bronca agora. A gente fez a ata de fundação, fez o estatuto. Pronto. Aí vamos trabalhar agora para colocar no registrar em um endereço. E aí a gente tinha esses endereços da casa de Luiz, da minha casa, tal, só da casa de Mirella também aqui em Olinda. Só que é um endereço de residência. Entendeu? E aí a gente ficou com a dificuldade de, tipo, chegar alguém da prefeitura para fazer uma fiscalização lá e encontrar uma residência, não ser um endereço comercial. Então, assim, a gente pegou e disse, não, vamos procurar outra coisa. Aí o doutor André disse, rapaz, coloca isso no escritório virtual. Eu disse, mas doutor André, eu vou ter um negócio virtual, tá? Eu, matuto. Aí ele disse, não, as grandes empresas, me explicou, as empresas que estão crescendo, estão se desenvolvendo agora,
endereço virtual, você registra lá, você tem o seu endereço fiscal, você tem uma hora de Isso. funcionamento, tem tudo. Tem uma sala, se você quiser fazer alguma reunião, você aluga a sala lá, quantas horas você achar que é necessário. E é importante. Faça isso, eu peguei e fiz. Aluguei um escritório virtual que tem várias salas, tem auditório com capacidade para 50 pessoas. Aluguei esse escritório. Vou Já botei aí o endereço no estatuto, já dei entrada no estatuto no cartório, acho que para a semana a gente já sai com isso direitinho. Tava com uma dificuldade financeira, graças a dores. Outros colaboradores conseguimos o recurso para pagar o estatuto. E aí a gente vai estar tirando do forno agora, né, nosso CNPJ. Acho que na próxima semana já sai, Coisa se Deus boa. quiser. E aí a gente vai Legalmente ter instituída, né? Legalmente isso instituída. legalmente instituída, isso, porque a gente já estava fazendo um trabalho antes sem estar regularizado, né? A gente já fazia Sim. palestra, capacitações, consultoria, acessibilidade, entendeu? Sem estar regularizada. E agora a gente vai estar oficialmente regularizada, entendeu? E aí a gente vem nessa luta aí na questão do trabalho. Vai ser a primeira associação de pessoas com deficiência de Olinda. Não vai ser uma Olha associação de só. cadeirante, não. Vai ser uma associação de pessoas com deficiência. A gente está agregando todo tipo de deficiência. Pessoa com autismo, deficiência física, intelectual, o cego, entendeu? Surdo. A minha luta é unificar o movimento. É unificar o Esse, movimento. Se as instituições não começar a fazer isso, vai segregar. E aí o Instituto veio para mudar essa história, para lutar por todo tipo de deficiência, pela pessoa com deficiência, isso aí. entendeu? E aí a gente tá aí e vai, se Deus quiser, dar uma contribuição muito importante para essa causa. Exatamente. E que aflorada na pele, né? Vocês têm a experiência de vida, né? Olha, eu estou muito feliz, né? E sei bem como é esse comecinho. A gente já conversou sobre isso, né, Gisele? Porque o começo é muito difícil, tá? Na verdade, você ter um trabalho social no nosso país é desafiador, tá? É desafiador porque, infelizmente, há quem não acredite, infelizmente, né, há quem julgue nosso trabalho, infelizmente, existem as preferências. Então, para a gente alcançar um espaçozinho nesse lugar é bem difícil, mas aí não ia ver, são 15 anos desse trabalho, e o que eu tenho a dizer a você é que não desista, não Nada. desista, não desista. É, é, eu não sei se eu sou muito teimosa ou Olha o muito Paulinho aí, Paulinho tá otimista. acompanhando aí, Ah, o Paulinho. Paulinho, Paulo, amigo, companheiro, parceiro, um grande abraço, um grande abraço. Paulo Fernando, a gente já esteve junto aqui, né, numa live, e com certeza estaremos novamente. Mas, enfim, a gente sabe que é uma luta árdua, tá? É uma luta árdua, mas quando a gente faz e faz com o coração, e quando é por ideologia, as pedras se encontram. Pode ter certeza, tudo vai se encaixando e vai dando certo. E é isso que eu desejo para você com o Instituto, que dê muito certo e que a gente possa, sim, ter mais um braço, né? E principalmente em Olinda, que infelizmente o segmento sempre fala muito dessa carência no município, né? Então eu estou muito feliz por isso. A gente trabalha em direitos humanos, né? Não há de se falar de direitos humanos falando apenas da pessoa com deficiência. Por isso que eu botei como nossa pauta para a gente poder falar das minorias, porque esse é o nosso trabalho, né? Nós estamos dedicando a nossa vida à minoria e isso tem um retorno, assim, maravilhoso. Difícil, sim, sim. É luta, né?
Muitas pessoas não gostam de usar essa palavra, mas a gente entra numa luta, sim. Mas como é bom a gente saber que a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém. E isso é o papel das ONGs, das instituições. Exato. Esse é o papel. É a gente poder sair daquela zona de conforto só de reclamar. Beijo para a Andresa. Beijo, meu amor. Obrigada por você estar aqui conosco. Exatamente, Fabiola. O papel o Esse é o papel das papel. ONGs, o papel das ONGs é justamente fomentar aquilo que o governo não faz. Chegar naquele Assim, a gente. local que o governo não chega, né? Pois é, e sair dessa zona de conforto, porque, Jaziel, eu passei muito tempo na minha vida escutando assim: poxa, cadê o governo? Poxa, cadê o governo? E o governo? E o governo? Até que um dia eu parei e disse: oh, peraí, eu quero saber de mim, eu, Fabiola, o que é que eu estou fazendo para melhorar a vida das pessoas? O que é que eu estou fazendo para ajudar alguém que eu sei que eu posso ajudar, né? Então Exato. eu acho que é muito nesse sentido que nasce uma instituição. Eu acredito totalmente nisso, que uma instituição ela nasce do coração de alguém, tá? Assim como nasceu no meu, nasceu no seu, tá? Então, o sentido maior não é a gente simplesmente jogar pedra e esperar do outro. Não, é a gente fazer o nosso, porque a gente tem é uma coisa tão abençoada, um trabalho social. Aí eu digo para vocês que não fazem, ou deixaram de fazer, ou nunca fizeram, que tenha um trabalho voluntário. Isso é de uma grandeza na alma. É, é libertador. É libertador você fazer algo por alguém. É muito bom. É uma sensação inexplicável que só quem faz o bem é que pode sentir isso. Então, eu até convido, né, as pessoas a conhecerem instituições sérias, instituições com pessoas responsáveis, limpas, transparentes, entende? E que se engaje, porque não adianta, eu acho que não é só o nosso papel esperar e cobrar do governo, tá? Eu, como pessoa, eu, como ser humano, eu também tenho esse meu papel. A Sara está aqui, Exatamente. Sara está aqui concordando comigo. Um beijo para você, Sara. Mas eu acho que essa consciência a gente precisa trazer e a gente precisa falar sobre isso. Porque, olha, falar sobre trabalho social não é só falar em política. Falar em trabalho social é falar em empatia. Falar em trabalho social é falar em gente, em pessoas que a gente pode Exatamente. ajudar com um passo. É um passo que eu dou e que eu posso estar fazendo uma diferença na vida de uma pessoa. Isso é tão bom e sem esperar nada em troca. Porque até a Bíblia diz que a gente não deve esperar. E isso é certo, é sem esperar. É uma doação de um amor genuíno e que engrandece demais a gente. Eu agradeço todos os dias eu agradeço a Deus dele ter colocado em mim a coisa a fundação da ONG, né? Sobre a abertura dessa ONG, desse trabalho. Aí vamos lá. Aí os amigos falam, tem um amigo que está dizendo, lute pelos autistas também. Isso aí é uma bandeira que eu venho carregando 15 anos que eu estou no segmento, o IAV existe há 15 anos, eu sou militante no segmento da pessoa com deficiência, eu sou militante no segmento da mulher, tá? Em toda a sua plenitude, porque eu acredito nisso, que a gente vai falar sobre isso, porque não há de se falar de minorias sem a gente falar da mulher, sem a gente falar do racismo, sem a gente falar do machismo, sem a gente falar do segmento LGBT. Não há de se falar em mulher sem falar nisso, com ou sem deficiência. Eu levanto uma bandeira, porque, infelizmente, as ONGs no nosso estado, não só aqui, nos outros estados também. Eu tive algumas oportunidades de conhecer algumas ONGs em outros estados e eu também vi essa rivalidade. É uma coisa bem feia que tem dentro do segmento, o que faz com que amarre, trava muito o nosso segmento de ir para frente. E Tá? assim, Fabiola, o nosso segmento, ele é transversal. Ele, Exatamente.
ele perpassa Exatamente. dentro de todos os segmentos. Temos pessoas negras com Exatamente. deficiência, temos pessoas Isso. LGBT com deficiência, temos mulheres com Isso. deficiência, criança com deficiência, Mulheres que idoso com sofrem, deficiência, mulheres que sofrem indígena com violência. deficiência. Então, assim, Exatamente. ele é transversal, a gente trabalha Exatamente. a política de inclusão em todos os segmentos. Agora, o que acontece é que muitas instituições, como você falou, ela segrega. Desagrega. Segrega ali, né? E separa uma parte do outro. Você vê as instituições, eu tenho a instituição de pessoas com deficiência física. Eu tenho uma instituição de pessoas com deficiência auditiva. E aí, e como é que fica isso? Como é que fica o outro segmento? Como é que fica a outra minoria? Entendeu? Se você não unir, não unificar o segmento, as coisas Não não tem vão andar. força. Não Não vai tem ter força. força. Não Uma tem associação força. Não, eu tenho uma associação de autista, mas só de autista. E Não o vai ter e a menina, força. e o pessoal com Não vai Down, ter força. e o pessoal com Down, Pois é. e o deficiente físico, como é que fica? Entendeu? Então assim, a gente tem que trabalhar a pessoa com deficiência. Tem que Exatamente. unificar Na sua amplitude. Na na sua sua amplitude, amplitude. exatamente. Na Isso para sua poder estar amplitude. E tem, fortalecendo, isso. entendeu? E tem uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, que você vai sentir bem isso na pele, à frente do Instituto, né? É a coisa do eu, do para mim, do meu, tá? Eu não quero buscar benefício para ninguém. Eu não quero. Eu não vou lutar por benefício para ninguém. Eu vou lutar por direito. É diferente. Quando eu falo em direito, aí sim eu abro o leque para tudo. Por que, que eu vou atrás de benefício para a pessoa que nasceu com hidrocefalia? Benefício para a pessoa que nasceu cega? Não, não. Benefício não contempla. Benefício não agrega. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de direitos. E quando a gente fala de direitos, a gente fala de direitos da pessoa com deficiência, direitos da mulher, direitos do idoso, independente de qual é essa particularidade dele. Não é essa particularidade Exatamente. que vai. Doutor Isso André, não é doutor essa André chegou aí, particularidade. doutor André. Doutor André chegou? Que Doutor coisa André boa. aí, o meu líder aí, idealizador aí do nosso estatuto. Olha que coisa boa. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Feliz de tê-lo aqui conosco, né? Aí o amigo Gilberto está dizendo certinho. É lutar pela dignidade da pessoa humana. Isso é o artigo 5. Isso é nossa lei. Exato. O artigo, esse artigo 5 da nossa Constituição é o que a gente mais fala dentro do mundo jurídico, mas é porque é isso mesmo. Porque você imagina, eu tenho um trabalho com pessoas com deficiência, tá? E chega para mim uma pessoa com deficiência que é lésbica. Aí eu vou dizer, olha, não vou lhe atender, viu? Porque eu não atendo o público lésbico. Isso. É exclusão. O que é isso? Como é que eu trabalho uma inclusão? Isso não é inclusão. Não. Por muito tempo, muitas pessoas me censuravam no IAV, porque a gente tem... A maior demanda das nossas crianças são crianças com mielomeningocele e hidrocefalia, que é a patologia que Arthur nasceu, o meu filho. Quando eu fundei a instituição, eu fundei realmente querendo que a gente tivesse essa troca de experiência com a patologia, porque não é uma doença rara, mas é uma doença que ninguém conhece e a gente precisava conhecer. E a gente precisava aprender e repassar esses ensinamentos para as mães. Foi assim que nasceu o IAV. Só que logo, logo começaram a chegar crianças com outras deficiências e eu comecei a perceber, eu digo, gente, não é essa praia, não é essa praia. A gente precisa buscar direitos para todos, sem benefícios. E eu não estou falando só dos direitos na forma legal de ser, tá? Eu estou falando dos direitos até com relação ao que é ofertado no trabalho social. O que é Exato. ofertado nessas políticas públicas, né? O que é ofertado com relação a isso? A gente tem que juntar, tá? Junta isso. Eu sou mãe, eu quero representar mãe,
eu quero representar a mulher, eu quero representar a mãe de autista, a mãe da pessoa cega, eu quero representar a pessoa com deficiência, eu quero representar essa pessoa, independente da individualidade dela. Porque a gente sabe que é por isso que existe o princípio que se chama da isonomia, que ele é lindo. É lindo esse princípio, que é para deixar todo mundo igual, entende? Então, a gente não pode rachar o que é a doença. Agora, uma coisa que... isso aí é uma coisa lógica, isso é ciência. Obviamente que se você vier para mim, para a gente conversar sobre mielomeningocele, eu vou ter muito mais propriedade do que conversar com você sobre uma doença rara. Isso é inevitável. Mas também é inevitável dizer a você que o nosso trabalho não é só para essa criança que está chegando na ONG, é para a família. Então, se a gente está falando de um trabalho para a família de pessoa com deficiência, então não faz diferença de qual é a diferença. O atendimento psicológico é para todos. Quando a gente olha para a mãe, eu como mulher, eu peço licença aos homens, mas é claro que eu sou mulher, eu sou mãe, então eu tenho sim um olhar diferente para a mulher, tá? Que na maioria das vezes são mães solos, né? Como se fala, são mães solo. Na maioria das vezes são mães abandonadas, são mães anuladas, entende? Então eu tenho sim esse olhar especial para a mulher. Eu tenho esse olhar especial para a mulher com deficiência. Tem uma pauta dentro da minha página, que é com a assistente social, Diana Ramos, e ela vem com essa pauta, né? Mulheres em pauta. Ela vem falando da sexualidade da mulher com deficiência, porque tudo isso é colocado em pauta e muita gente ignora. Não é isso. Não é verdade, Gisele. Muita gente ignora. Então, quer dizer, aí a pessoa com deficiência, ela não estuda, ela não trabalha, ela não tem sonhos, ela não tem uma vida sexual, ela não tem uma vida amorosa. Pensa que o deficiente é invisível. É invisível. Mas nós somos invisíveis para muita gente. Nós somos invisíveis para muita gente. E eu falo para você que poder levantar essa bandeira, para mim, é muita honra. Eu sei que eu estou fazendo um pouquinho para que o meu filho tenha um mundo melhor, tá? E se eu alcanço o meu filho, eu alcanço todas as pessoas com deficiência. É inclusão, né? É inclusão. Agora, claro que a gente não vai falar aqui o mundo encantado do Bob, de dizer que tá tudo bom, que tá tudo maravilhoso. Não, não tá. Não tá. Mas, poxa, vem com a gente. Seja empático com a nossa causa. Eu falo isso nos meus discursos. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Independente da tua profissão, independente da tua religião, o que é que tu tem feito para ajudar outra pessoa? Independente de qual é o teu trabalho, de você ter ou não deficiência, você presta atenção nas calçadas, porque essas calçadas, quando você tiver 60, 70, 80 anos, você vai precisar delas. Você pensa nisso? Será que todo mundo para? Mas, Fabiola, a questão da calçada, não é preciso você ter 70, 80 anos, não. Não. Você é jovem, for colocar um salto para sair. Como é que você vai andar de salto na calçada? Vai lá. Entendeu? Uma calçada esburacada. Não é verdade? Entendeu? Então... É difícil. Então, assim, quando a gente fala em acessibilidade, ela não é acessibilidade só para o cadeirante. Não é só para o idoso. A acessibilidade, ela é para todos. Ela é para pessoa com deficiência, ela é para uma gestante, ela é para um idoso. Ela é para um idoso, ela é para um adolescente, para um jovem. Entendeu? Ela é universal. Uma cidade acessível é uma cidade que agrega tudo. Todas as pessoas se sentem incluídas. Porque quando você faz uma rampa, e aí a rampa serve para um cadeirante, serve para uma mãe que tem um carrinho com um bebê, serve para um idoso, serve para uma criança, entendeu? Então, assim, serve para mim que gosta de usar o meu salto alto. Serve para a mulher com o salto alto, exatamente. Então, assim, é uma realidade que a gente vive, que as pessoas não estão preocupadas com acessibilidade. Eu moro aqui em Olinda, se eu sair da minha casa para ir no mercadinho, eu não consigo entrar. Entendeu? Por quê? Porque o mercadinho não é acessível.
O mercado não tem uma rampa de acesso. Os corredores são estreitos, não passam uma cadeira de roda. Entendeu? Então, assim, imagina para uma pessoa com deficiência visual. Vai entrar no mercado, as prateleiras não são em braille. Não, se ele for pegar um produto, não vai saber qual produto. O cadeirante, o produto é alto. Se um surdo for lá no mercadinho, aí ele não tem a questão da acessibilidade comunicacional, não tem intérprete de Libras. Exatamente. Se ele for numa farmácia, numa padaria. Então, assim, são situações de acessibilidade que tem que ter para todos. A acessibilidade é universal. E não é só a acessibilidade arquitetônica, não. É a comunicacional também. Exatamente. Entendeu? Muitas pessoas não pensam nisso. A gente vai numa escola, tá lá. Hoje, os filhos da gente não sabem Libras. Não sabe. Mas ele tem um amiguinho que é surdo. Entendeu? Ele tem um amigo que é surdo. E aí, como é que ele vai conversar com essa criança? A acessibilidade, ela é para todos. As escolas têm que ter escolas bilíngue. Bilíngue, para todo mundo poder estar falando a mesma língua. Entendeu? Para as crianças saber conversar com os surdos. Entendeu? E aí, doutor André está falando aqui a pauta da fiscalização, cobrar, entendeu? E outra coisa, uma coisa bem interessante que ele colocou que o próprio poder público não cumpre a legislação de acessibilidade. Não. Como exigir do cidadão? Então, é como eu disse, a gente não vai falar aqui o mundo encantado do Bob, de dizer que tudo está bom. Não está. Mas quando eu falo do cidadão, eu falo daquela questão de empatia mesmo. Porque, olha, eu gritar por uma rampa que não tem para o meu filho, eu tenho uma voz só. Imagina se eu tiver lá 100 vozes, e não precisa ser 100 vozes de pessoas que são usuárias de cadeira de roda. Então, é isso que falta. E aí, Fabiola, é onde entra a instituição. A instituição, ela representa uma sociedade, representa um grupo. Exatamente. É onde pode a instituição, ela pode, a organizada, ela pode fazer esse papel de fiscalização. Fiscalizar os poderes públicos, entendeu? E poder cobrar. E poder cobrar, isso. Bilíngue, que as escolas tenham acessibilidade, as rampas, as calçadas tenham acessibilidade. Por quê? Muitas associações, elas acham que têm que fazer o papel social e esquecem o papel da fiscalização. Que elas podem também fiscalizar. Elas podem levar a denúncia ao Ministério Público. Eles podem fazer isso. Sim. E muitas não fazem. Muitas fazem só a questão do assistencialismo. Entendeu? Trabalhar a questão do assistencialismo. Não é só isso. Eu sou absolutamente contra, porque aí a gente volta para aquela era onde as pessoas achavam que as pessoas com deficiência sempre são aquelas pessoas coitadinhas, bichinhas, enfim. E não é isso que a gente quer. Não é isso que nosso segmento quer. Eu quero meu filho na escola, eu quero meu filho estudando, eu quero meu filho formado, eu quero meu filho trabalhando, eu quero meu filho um homem consciente dos seus direitos e deveres na sociedade. É isso que eu quero para o meu filho, tá? Agora, eu também gostaria muito de que quem não sente na pele, sem precisar sentir na pele, né? Sem precisar sentir na pele, tivesse no nosso lado, abraçasse a nossa causa. Eu acho massa todas as causas de pessoas, de seres humanos, de animais, tudo. Eu acho que tudo é válido quando é por bem. Mas por que a gente não pode ser visto também por essas pessoas? Por que não? Por que só quem tem deficiência ou só quem tem alguém da família com deficiência é que tem que se revoltar quando chega num elevador e vê mocinhas, rapazinhos subindo e descendo no elevador para tirar selfie? Eu chamo a vocês a essa reflexão e observe isso que eu vou dizer a você, porque isso para mim é muito chocante lá no Shopping Rio Mar. Logo na entrada da Americana, aquele primeiro elevador, são 3 elevadores e 2 escadas rolantes ao lado. Eu fico impressionada sempre que eu chego ali, porque tem fila para eu entrar com meu filho no elevador, que ao lado tem 2 escadas rolantes, 2 subindo e uma descendo. O que é isso, gente? Por que isso tem que incomodar só a mim, que tem um filho com deficiência? Por que você que está aí do outro lado, me ouvindo agora, que não tem deficiência, por que você também não pode dizer, gente, isso aqui é prioritário.
pelo amor de Deus, vamos na escada rolante. Vamos na escada rolante. Aí eu fico numa fila esperando a vez para poder entrar com o Arthur. Aí eu me posiciono. Gente, eu vou entrar na frente porque vocês não têm deficiência e o meu filho tem. Alguém aqui tem deficiência? Não. Eu vou entrar na frente. Aí a mamãezinha que é chata, que é grossa, que é mal educada, revoltada, porque a gente leva muito esse nome, viu? Mulheres, mãe de pessoas com deficiência, é tudo revoltada. São todas mal educadas porque são traumatizadas porque o filho é deficiente. Não é isso. Eu não tenho trauma porque o meu filho é deficiente. Eu tenho trauma da deficiência da postura das pessoas. Isso eu tenho trauma e revolta. Exatamente. Exatamente. E assim, Fabíola, aqui em Olinda tem um shopping pátio e lá tem uma placa prioritário, pessoas com deficiência, gestante, idosos e mamães com carrinho de bebê. E aí, quando a gente vai entrar no elevador, tá lá uma fila grande. As pessoas não estão nem aí. Ignora a placa, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência, usar o bom senso, entendeu? Então, é muito difícil essa parte da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. A gente fala tanto em corrupção, a gente xinga os políticos, porque os políticos são corruptos, mas você estacionando um carro numa vaga da pessoa com deficiência, você está cometendo um crime também. Aquele minutinho, né? Um minutinho. Aquele minutinho ali. Aquele minutinho. Atrapalhando a vida da pessoa com deficiência. Quantos de nós se incomoda e vai lá e diz, amigo, faz isso não. Olha, eu não tenho deficiência. Eu não tenho. Mas, olha, você não tem. Essa vaga não é tua, não. Né? Exato. Rita de Cássia, ela está dizendo assim, que é trauma de uma sociedade que ainda é deficiente. Rita, ela é uma pedagoga. Rita, ela é uma pedagoga e ela tem um olhar e, inclusive, uma especialização bem voltada para a pessoa com deficiência. Ela é professora da rede pública e tem um olhar super aberto para as pessoas com deficiência. E eu tenho muito orgulho de dizer que ela é a minha cunhada, tá? Eu tenho muito orgulho de dizer isso a ela. Mas, veja, quantas a gente vê com esse olhar? Quantas a gente conhece com esse olhar? Quantas? Aí diz assim, não, isso é só o papel do médico que trabalha com pessoa com deficiência, do terapeuta, do psicólogo. Não. Porque independente da tua profissão, nós existimos. Nós somos quase 24% da população brasileira. Então, você que não quer me enxergar. Você que não quer me aceitar. E agora a gente entendeu que não aceitamos mais a sua não aceitação. E a gente vai brigar para você respeitar o meu espaço, para você respeitar o meu direito e você entender que eu estou aqui, tá? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou a mãe de uma pessoa com deficiência e eu não vou mais aceitar tudo calado. Não, porque eu já tenho problemas demais. Não, eu não posso mais aceitar isso. Olha, eu sou uma pessoa que super fortaleço isso nas mães da ONG para denunciar no Ministério Público. A gente sabe, a nossa lei, ela não vai atrás de você para que você traga a demanda, não. Você tem que levar a demanda para a lei. E, infelizmente, muitas pessoas com deficiência Exatamente. gostam de, muitas pessoas com deficiência, elas gostam de ir para as redes sociais e fazer filmagem, dizer, olha, hoje aconteceu assim comigo. Eu vejo muito isso. Aí eu adoro entrar lá e perguntar, você denunciou no Ministério Público? Não, porque é muito ruim, é muito trabalho. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, olha, é uma questão, é uma questão de persistência, sim uma questão de reivindicação, como a Mônica está dizendo, mas também uma questão de direito. É uma questão de direito e a quem não tem é uma questão de empatia, tá? É uma questão de empatia. Aí eu volto no exemplo do idoso, porque todos nós, né, se a gente for abençoado, nós vamos envelhecer, né? E como é que é hoje a nossa relação com o idoso? Né? Porque na maioria das vezes ninguém tem nem paciência, né?
pobrezinho tá ali, sozinho, caladinho, ninguém nem conversa, né? Porque o papo já nem interessa mais. É uma pessoa só dentro de uma casa com 10 pessoas, com 15 pessoas, e ele é uma pessoa sozinha, né? Para sair, meu Deus, é um outro grande desafio. Então, acorda, pessoal. Acorda. As diferenças estão aí e não tem jeito. Você que é preconceituoso, você vai ter que mudar a sua postura. Exatamente, exato. E Você as vai ter pessoas que... acham, Quem vai mudar é você, não somos nós, não. as pessoas acham que não vai ficar idoso, entendeu? Que as pessoas pensam que também não pode ficar em uma cadeira de roda, não pode ter uma deficiência. Eu vejo Exatamente. muito assim, muita relação assim em questão preconceito aos motoristas de transporte coletivo, né? É Aos outro motoristas de problema, né? ônibus. Eles passam na parada, eles queimam o idoso, eles não querem Exatamente. embarcar uma pessoa com deficiência, com cadeira de roda, mas de repente ele pode estar naquela situação. Ele não pensa que nada pode acontecer com ele. Porque eu andava, sofri um acidente, fiquei na cadeira de roda. E por que o outro ser humano não pode acontecer isso? Entendeu? Então a gente tem que pensar no próximo, tem que ter a empatia. A gente vai saber que um dia vai ficar idoso. Olha que massa, a Mônica está falando, ó, sobre os gordinhos. Exato, Tudo porque isso são todas essas minorias, o preconceito todas sofrem. são as minorias, entendeu? As Tudo isso minorias, é minoria. eles É têm, minoria. a população tem um preconceito com gordo, tem um preconceito com a pessoa com deficiência, tem um preconceito com negro, tem um preconceito com o povo que é LGBT. Então, assim, tem um preconceito com a mulher, tem um machismo com a mulher. Então, a nossa luta é para garantir os direitos, garantir a igualdade, para contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Entendeu? É uma luta difícil, não é fácil, mas através das instituições a gente pode transformar essa sociedade. A gente pode tirar ela da zona de conforto e aí mostrar a realidade e poder trazer ela para contribuir na questão que você falou do voluntariado. Quer conhecer um outro lado? Seja voluntário. Vai ser Pois é, voluntário pois numa é. associação de pessoas com deficiência. Vai ser voluntário numa associação que protege os animais. Vai tentar fazer alguma coisa, você vai estar mudando a sociedade, você vai enxergar o mundo melhor através do voluntariado. E isso é importante. E as instituições precisam de voluntário. Porque muitas Exato. instituições ela não tem recurso, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar lutando. Feito o doutor está falando que a população precisa conhecer os direitos, né? Conhecer os direitos, conhecer os deveres. Falta muito a questão da educação. Isso é importante, entendeu? Porque a sociedade ela não está preparada para atender Isso. essa minoria. E tem uma coisa que eu quero muito falar para o André e para todos, né? Eu já estive no lado de lá, né? Arthur é o meu terceiro filho, tá? E é meu caçula. Então, eu já estive no lado de lá. Não existe na cartilhazinha da mamãe e do papai inclusão, respeito. Não, não existe. A gente pensa em dar a melhor educação, a melhor escola, a melhor roupa que a gente puder comprar, o melhor sapato que a gente puder comprar. A gente pensa nisso. A gente pensa em colocar ele para fazer esportes, a gente pensa em ele sair só com amiguinhos que a gente conheça. E é essa cartilha de pais e de mães. Não está na cartilha doméstica, da educação doméstica, o respeito às diferenças. Eu falo muito Isso. isso, que eu queria que Arthur tivesse sido meu primeiro filho, para que eu tivesse criado os três com uma visão diferente. Infelizmente, só no meu último filho, no meu caçula, é que eu fui abençoada para entrar no mundo e que virou, transformou minha vida para muito melhor. Para muito melhor. Então, eu preciso deixar essa mensagem como mãe, como mulher, como avó, que eu também Como sou avó. Paulo falou assim, é preciso a gente eliminar essas barreiras atitudinais. Era Entendeu? exatamente sobre isso que eu ia falar. Isso é uma questão de atitude. Sou eu que tenho que Isso. ter a atitude de educar meus filhos de uma forma diferente. De educar os meus filhos, mostrando a ele o respeito e as diferenças. Mas não é de coitadinho, não. Porque não é isso que a gente quer, não. Não.
Não é essa atitude que a gente quer. Meu filho não é coitadinho, não. Eu não quero isso de você. Eu não quero tua pena. Eu quero o teu respeito. Tá? Eu Exatamente. quero o teu respeito. Eu quero que você entenda que eu tenho o meu lugar também. Então, muita coisa parte da educação dentro de casa. Se cobra muito da escola. Sei, é bonita, é louvável essa cobrança da escola. E eu vejo, sim, transformações. Claro que ainda a gente tem muito ainda para mudar, não só na nossa cidade, mas no nosso país. Muito tem que mudar, mas a gente já teve muitos avanços, tá? Mas não é só da escola cobrar. Porque não adianta o seu filho estar numa escola que é inclusiva, não adianta o seu filho estar numa escola que tem uma pessoa cega, que tem uma pessoa Down, que tem uma pessoa usando cadeira de rodas. Não adianta se quando ele chega em casa e traz essa realidade rica para sua mãe, para seu pai, aí o pai diz, eita, é o bichinho, olha, mexa com o bichinho não, faça nada com ele não, viu? Ou então, olha, ajuda o bichinho, viu? Que ele é doentinho. Entende? Então, a escola está cumprindo o seu papel. A escola muitas escolas têm. E vou falar para vocês: são muitas escolas, sim, que têm um papel social e inclusivo lindo. Eu tive a oportunidade de meu filho estar em duas escolas que, sinceramente, são exemplos para mim. Entende? Mas e a família? Vocês acreditam? Arthur mudou de escola 3 vezes. Na primeira, não. Mas na segunda e na terceira eu já aprendi. Eu pedi sempre peço, no primeiro dia de aula, que eu tenha um momento com os pais. Porque toda escola tem aquelas boas-vindas, né? Então eu sempre peço nas escolas. Eu comecei com as escolas de Arthur. Depois eu saí, toda escola que abre as portas para mim, eu vou para lá falar sobre isso, sobre os pais. Para que entendam que os filhos dele vão conviver com os diferentes, porque eles também são diferentes. E que esses pais tenham um olhar diferenciado. Às vezes a gente vê uma criança que já entende e respeita, pelo menos tem consciência dessas diferenças, e os pais não têm. Os pais não É têm, verdade. não é? Então, é uma atitude que parte de dentro de casa, é uma atitude que parte de você. Sou eu quem tenho que assumir essa atitude. Sou eu que tenho que querer ter esse olhar. Sou eu que tenho que ser empática. Sou eu. Sem exclusão. Porque também não adianta você dizer a mim, eu luto sim pela causa da pessoa com deficiência, mas só que se for um deficiente negro, eu não gosto muito do negro. Você é É preconceituoso do mesmo complicado. jeito. Você é preconceituoso do mesmo Exatamente. jeito. Da mesma coisa, não tem diferença. Não tem diferença. Você é racista. Você é racista. Então, eu acho que essa nossa fala hoje trazendo muito esse papel dessas associações dentro da nossa sociedade. O quanto essas associações podem agregar de valores pessoais, tá? De agregar de direitos, de realizações, de luta, de busca, de reivindicações, tá? Uma associação, ela tem, uma ONG, ela tem esse papel lindo, ela tem esse papel lindo, mas a sociedade tem que vir para isso, tem que abraçar isso. A sociedade tem Exato. que entender que esse não é só o papel das associações que foram criadas por dores ou por empatia. Não. A sociedade, em geral, ela tem que entender que ela precisa respeitar, porque nós existimos. Eu vou repetir, somos 24% da população. Não dá mais para vocês ignorarem a gente. Não tem mais como você ignorar a mulher que apanha do marido, que é o vizinho, e que fica em casa dizendo que não vai se meter porque é briga de marido e mulher. Não tem mais isso. Não tem mais espaço para esse pensamento. Não tem mais esse espaço para o pensamento homofóbico. Não tem. Não tem. A nossa sociedade é outra. Mas essa transformação tem que partir de você também. Presta atenção, cara. O tempo é outro. A gente está falando Exatamente. de gente. A gente está falando de pessoas. A gente está falando de pessoas.
Não interessa as preferências e as diferenças dessas pessoas. Pessoas que têm o mesmo direito daqueles que acham que tem mais direito porque é branco, porque é hétero, porque não tem deficiência, porque não é índio, não é isso? Não. Nós estamos aqui, vou dizer, viemos para ficar e ninguém apaga mais a nossa luz, não. Ninguém cala a nossa boca mais, não. O nosso segmento, ele tem crescido e vai crescer muito mais. Gesiel, ele está com um projeto muito massa, tá? Que é um fórum de entidades no estado, né? Eu quero muito que você fale sobre isso, porque isso vem agregar pessoas, o que a gente quer, tocar em vidas, tocar em seres humanos. Fala um pouquinho da federação, do fórum. Então, Fabiola, o nosso fórum é um fórum de entidades, de pessoas com deficiência. Qual o objetivo desse fórum? Fortalecer as entidades. Porque as coisas que acontecem das associações é mais de região metropolitana. E esquece um pouco das associações que ficam lá no Agreste, Isso. associações do Sertão. Todas as ações para pessoa com deficiência é mais voltada para a região metropolitana de Recife. E aí a gente tem que ter um papel fundamental de fortalecer todas as instituições, da Exato. pequena, que está iniciando agora, à grande. Então, assim, estou com esse projeto aí, junto com você, com o Felipe Gervásio aí, Paulo Fernando, que não é um projeto, também é um projeto nosso, da gente está criando esse fórum de associações de pessoas com deficiência de Pernambuco, para estar justamente isso, poder contribuir com todas as associações. A gente possa dar uma orientação através de um projeto que ela precise realizar um projeto, a gente tem um consultor ali para dar uma força. Que a gente possa também ajudar na regularização do estatuto dela, dar uma consultoria nessa área para ela poder fazer o trabalho específico na área que ela quer fazer. Então, Principalmente as assim, menores, né? Principalmente as isso menores. é uma das melhores que estão crescendo agora, que estão sendo fundadas agora aí, mas está assim, sem um rumo. Então a gente vai poder estar contribuindo com essa associações e poder estar reivindicando os direitos de todos. Porque uma associação falando é uma história, né? É uma pessoa, é uma entidade. E aí, 10, 15 associações organizadas reivindicando o mesmo direito junto aos poderes públicos se torna um peso maior, entendeu? Exatamente. A gente já ganha mais força, né? Isso, a gente ganha mais força. E aí são movimentos mais organizados, porque precisamos organizar, organizar as instituições do estado de Pernambuco. São Luís do Maranhão, eles têm um fórum lá. Aí o fórum deles que eles têm, eles agregam todos os segmentos, entendeu? E é importante isso, porque não trabalhar só com a pessoa com deficiência, trabalha com o movimento do idoso, mas eles têm a Isso. pauta específica do fórum. É o Fórum de Entidade de Pessoas com Deficiência. Mas quando se precisa se juntar, ele se junta com todos os segmentos. Faz a transversalidade da política da pessoa com deficiência. E isso é importante. Se o segmento não se juntar, não se fortalecer, as políticas públicas não vão acontecer. Não vai acontecer. Você tem em relação aí à nossa capital. Nossa capital, Recife, ela é um exemplo de políticas públicas para a pessoa com deficiência. E você pode perceber que é o maior município da região metropolitana, né? E tem mais associações de pessoas com deficiência. E com esse fórum, a gente vai estar ajudando outros municípios a criar associações, poder estar contribuindo, criar conselho da pessoa com deficiência também, exigir que o poder público crie os conselhos para poder contribuir com o segmento e tentar organizar esse segmento, não ficar só um segmento fragmentado, mas um segmento unido com a musculatura resistente para estar cumprindo, garantindo os direitos. Entendeu? Então, assim, o fórum veio para poder fortalecer as entidades. Entendeu? Quem não tiver caminhar junto com o fórum é porque tem um olhar egoísta. Tem um olhar seu. Não é um olhar no coletivo.
É entendeu? verdade. Porque o fórum veio para trabalhar o coletivo, não veio para trabalhar com individualismo. Então, assim, a gente já tem 16 associações lá no nosso grupo e a tendência é crescer, alcançar o estado todo para poder nos fortalecer e quem sabe aí a gente tem um Pernambuco acessível para todos. Pois é. Não é? Isso, isso é... E que isso deixe de ser um sonho, não é? Porque isso não é para ser um sonho, isso é para ser um direito. É quando a gente volta a falar da diferença de benefício e direito. Eu não quero benefícios, eu quero direitos, né? São duas coisas bem diferentes. Você falando sobre a importância do fórum, me veio a lembrança de uma leitura muito bacana que eu fiz. Na verdade, uma pesquisa que eu fiz com relação ao trabalho voluntário nos Estados Unidos. Depois vocês pesquisem isso também. E vocês vão ver que coisa fantástica e que exemplo para a gente seguir. 90% dos americanos, eles têm um trabalho voluntário. 90% eles têm um trabalho voluntário. Seja na sua área, ou seja em qualquer uma outra área. Né? Então, se eu sou médica, e aí eu tenho tantas consultas por mês gratuita. Isso é o meu compromisso. E eu não faço isso para deduzir nada de imposto de renda, não é nada disso. Eu faço isso porque eu tenho uma consciência social, tá? Então, nos Estados Unidos, 90% tem ou participa de algum projeto social. Aí a minha primeira pergunta, e os outros 10%? Por que essa galera como é isso? Fiquei impactada. Aí os 10% que não tem um trabalho social, né, dessa forma voluntária, aí eles. João, filho de Belo, mandando um abraço. Olha, coisa boa. Abração Mandando um abraço também. pro amigo dele, Ibson. Um Coisa abraço, boa. João. Abraço também, meu. Então, veja, esses 10%, os americanos, eles classificam como alguma, alguma coisa deturpada nele. Um problema de caráter. Uma deturpação do seu caráter. Preste atenção. 90% tem esse trabalho voluntário, seja de que forma for, e esses 10% aí eles chamam de desvio de conduta. Desvio de conduta. São esses 10% que não tem um trabalho voluntário. Agora, se a gente for trazer essa realidade para o nosso país, porque a gente nunca tem tempo para o outro. Nunca. Porque a nossa vida é só trabalhar, estudar e cuidar da nossa família, nem toda, né? Porque às vezes a gente diz que não tem tempo nem para a mãe, para o pai, para o irmão, a gente não tem tempo para nada. Nem para um telefone, né? A gente chegou, olha que ponto chegamos, que nem para fazer uma ligação a gente tem mais tempo. Agora a gente pergunta, né? Posso ligar? Então, ó, a nossa live já está terminando. Eu quero muito poder agradecer vocês e dizer a vocês que eu trago uma mensagem, eu trago uma mensagem não política, eu trago uma mensagem social, eu trago uma mensagem política social, vamos assim dizer, de conscientização, de conscientização como ser humano. Observa as diferenças, respeita essas diferenças, né? Te alia algum trabalho social. Se não pode trabalhar, ajuda financeiramente, mas faz com que alguém possa fazer a diferença na vida do outro. E isso é o que nós sonhamos. E dizer a vocês que amanhã a gente vai ter uma live muito massa com Ana Cristina Chagas. Ela é uma psicoterapeuta. A gente vai falar sobre essa carga mental que a gente está sentindo no meio dessa pandemia. E fica o convite para vocês, né? Vai ser bem legal. A Aninha, vocês vão amar, tá? E, Gesiel, quero te agradecer muito. A gente precisa fazer outra, porque a gente tem muito papo para falar ainda, né? Que a gente possa estar junto. Né? E vocês que estiveram conosco, um beijão grande. Obrigada pela confiança, pela credibilidade. Obrigada por estar conosco. Gesiel, você é 10, querido. Muito obrigada. Quero agradecer aí pela oportunidade e fique ciente que sempre que precisar pode contar comigo.
Tamo Estou junto. aqui para poder estar contribuindo com você aí no que for necessário, entendeu? Aí com seu novo projeto aí a gente vai estar junto caminhando aí, se Deus quiser, para poder